Carla. Agora, por exemplo, nessa discussão de segurança pública, um dos debates que é feito hoje aqui é sobre a existência ou não de um ministério dedicado para isso. E uma das discussões, quando se fala em segurança pública, o principal entrave é que, pela Constituição, é de responsabilidade dos estados, né? Enfim… Pensando, né, nas propostas que o senhor está colocando aí, como é que o senhor vê essa possível integração entre as polícias numa realidade atual que não existe ainda, né? Há uma desconfiança geral por parte de todos os governadores de que um poder central, que um governo central no Brasil possa controlar todo o poder de polícia, retirar as autonomias dos estados e aí você ter um perigo ditatorial. Essa foi toda a discussão que houve na política brasileira no começo dos anos 2000 sobre um eventual controle que o PT queria exercer sobre as polícias. Essa já não é uma discussão nova. E agora, quando houve essa discussão agora sobre novas políticas penais ao longo do último ano, rolou esse tema. E é uma preocupação geral, todos os governadores têm. Porém, a preocupação oposta. Eu tive no Ceará, eu tive na Bahia, eu tive em vários lugares em que o que a gente via era uma leniência dos governadores no enfrentamento ao crime. Acho que o caso do Ceará é o caso mais assustador. Inclusive, o número de homicídios a cada 100 mil habitantes no Ceará é bem pior, por exemplo, que o do Rio de Janeiro. E ali o governo federal vai precisar fazer alguma coisa. Você vai precisar de uma ação integrada do governo federal quando você vai enfrentar um organismo anômalo como o PCC, para permitir que você consiga integrar. Vou dar um exemplo. O PCC, ele pega uma droga que vem do Mato Grosso do Sul e exporta por São Paulo, pelo Porto Santos. Então eu vou ter que atuar em parceria com o governador do Mato Grosso do Sul, o governador de São Paulo. Um exemplo específico. Comando Vermelho são ações mais localizadas. Há o papel do governador que, com novas leis penais e leis de processo penal e o trabalho sério com a polícia, ele vai poder debelar, e a maior parte dos governadores vão poder debelar. E há lugares em que o governo federal vai ter que atuar aí de maneira, vamos dizer, muito séria, para recuperar os territórios e garantir o direito humano do brasileiro comum quando o governador não cumprir esse papel. Um exemplo, se o governador do Ceará, eu dei esse exemplo recentemente, se o governador do Ceará não resolver cumprir o que está disposto na Constituição brasileira, que é ele guardar a segurança da população do Ceará, o governo federal vai fazer. Eu coloco as cidades que estão hoje sob comando do Comando Vermelho dentro de um estado de defesa. E aí eu tomo o controle da polícia local e aí o governo federal faz esse papel. Se o governo estadual resolver atuar bem, maravilhoso, eu tô lá para cooperar. Se ele resolver não atuar, aí nós vamos atuar. Eu queria perguntar sobre economia agora, outro assunto evidentemente muito importante nessa campanha. Na semana passada, a Folha fez uma reportagem mostrando que entre as propostas que o Flávio Bolsonaro deve ter para seu eventual mandato seria que o reajuste da inflação, o orçamento da educação, saúde e previdência seria feito apenas pela inflação, não mais com ganho real. Ele negou, disse que não tem nada disso, mas a gente sabe que essa discussão existe e é séria. Qual a sua avaliação, qual a sua opinião sobre isso? Os patamares, os pisos constitucionais de educação e saúde seriam revistos e reajustados de que maneira e de que tipo, qual seria também o reajuste da aposentadoria, se seria ligado ao salário mínimo como é hoje, por exemplo? O que o senhor propõe sobre isso? Eu adoro essa discussão. Essa discussão é uma delícia porque o senhor Flávio Bolsonaro gosta de se comparar ao Milei. Ele falou que vai fazer uma tesourada, aí quando ele é instado a falar uma proposta, ele não fala nenhuma. Ele foi recentemente num evento falar que não tinha proposta. Não vou falar porque eu vou perder minha popularidade falando isso. Pois bem, todo mundo sabe que se você quiser fazer uma política fiscal séria, você vai ter que começar fazendo ela pelo lado da despesa. Nós vamos precisar fazer pelo lado da despesa, ponto. E a gente vai conseguir só resolver a curva que está estourando da dívida e depois resolver juros e até tributação, taxa, alíquota de impostos, se a gente fizer essa reforma fiscal, ponto. Então todo mundo que prometer que vai baixar imposto, como o Flávio fala, sem endereçar essas questões que você mencionou, Zanin, é estelionato eleitoral. Ele não vai fazer. Ele tá mentindo. Ou ele vai botar um ministro da Fazenda ali, um posto Ipiranga, e vai fugir do assunto durante a período da eleição. Eu não vou deixar ninguém fazer isso. Do Lula ao Flávio. Vai todo mundo ter que discutir essas questões, porque é importante para as pessoas. As pessoas precisam entender que o reajuste... Mas qual que é a sua proposta? Eu não entendi. Vou ser claro. Tá. A nossa proposta, diferente dos demais, ela já está protocolada. O deputado Kim Kataguiri, que é o nosso deputado, já protocolou uma PEC, já está em processo de coletar assinaturas. Então, comigo não tem estelionato eleitoral. E a proposta é boa. O Brasil é um dos únicos, talvez o único país do mundo, que ele reajusta aposentadoria, BPC, que é um benefício específico aqui, pelo ganho real do salário mínimo. São coisas diferentes, você tem que reajustar a aposentadoria, como todos os outros países do mundo fazem, pela inflação. Se um presidente falar agora, eu vou dar um outro reajuste, vamos dizer, de 4 em 4 anos você reajusta a aposentadoria para cima, legal, pode fazer. Mas esses gatilhos automáticos com o salário mínimo fazem o seguinte, você aumenta o salário mínimo de um lado,
E aí o trabalhador, pô, subiu o salário mínimo, pô, subiu minha aposentadoria. Só que do outro lado isso vira inflação. E é por isso que nós já percebemos, e todo mundo já percebeu, que supostamente estamos em pleno emprego, mas as pessoas sentem que elas estão mais pobres. Por quê? O custo dessa operação fiscal doentia que o Brasil tem tá gerando isso. Então não adianta eu falar, fica tranquilo, eu vou reajustar tudo pelo salário mínimo. Aí eu tomo de você pela inflação e pelos juros. Não funciona. Não adianta a gente ficar enganando o eleitor. O Milei na Argentina, ele foi muito honesto. Eu vou fazer um monte de reforma, algumas pessoas vão falar que vai doer, mas o remédio é amargo. A solução... Ele é um modelo pro senhor, Milei? Nesse sentido, sim. Até porque ele comete esse sincericídio. O que eu não vou admitir é estelionato eleitoral. Eu vou falar pro cidadão brasileiro, vou precisar fazer essas reformas. Deixar o Brasil praticamente quebrar agora. Vai precisar ser feita uma série de reformas. E mais do que essa, vai ter que mexer na Previdência, vou mexer nos privilégios do funcionalismo, vamos mexer em Zona Franca de Manaus, sim. Tem que fazer um desmame de um modelo que não está funcionando e ver um outro modelo de desenvolvimento sustentável lá na região, sim. Agora, o que não dá para fazer é manter o modelo atual que não funciona, que é um modelo de privilégios. É um modelo de captura do Estado por órgãos, sindicatos, associações, partidos políticos, que retiram o dinheiro de quem está trabalhando e depois finge que entrega uma migalha. Aí a migalha vira o quê? É o Vale Gás. Ah, não, fica tranquilo que eu vou te dar um BPC, é uma energia elétrica ali, é um luz para todos. Pô, isso é mentira. A picanha que o Lula prometeu, no fundo, era dinheiro no bolso e capacidade de compra. Isso não aumentou. As pessoas não estão sentindo isso. E aí, quando um cara como o Flávio mente para as pessoas, ele, no fundo, está pintando como, do ponto de vista eleitoral, um estelionatário. Então, mas, por exemplo, se a gente olhar o nosso sistema político atual, né? O presidente pode querer fazer todas essas coisas que o senhor está falando, mas muitas delas passam pelo Congresso. O senhor está num partido que nasceu recentemente com uma representatividade extremamente baixa. Ou seja, vai obrigar o senhor a negociar. E muito, com propostas que não são populares, digamos assim. Não corre o risco do senhor também cometer um estelionato eleitoral porque não vai conseguir ter força no Congresso para isso? Enfim, é um risco que me parece bastante grande, não? Carla, duas respostas para isso. Primeiro, a pessoa que em geral comete um estelionato, ela promete uma coisa muito boa e suave e leve, e ela não entrega ou entrega algo ruim depois. O que eu tô prometendo é um remédio amargo agora. É difícil e depois de aplicar, nós vamos conseguir ter um horizonte melhor lá na frente. Eu tô chamando as pessoas para um sacrifício para salvar o Brasil. E esse sacrifício vai dar resultado rápido. Então isso é o oposto do estelionato. Isso eu chamaria de sincericídio. E do outro lado... Veja, eu tenho um parlamentar hoje, só que se eu venço as eleições presidenciais, isso significa que eu vou ter motivado o Brasil a discutir esses temas, vou vencer a eleição com isso, vou eleger não só no meu partido uma bancada grande, mas vou pautar outros partidos, tanto os partidos de direita quanto os do centrão, até gente de centro-esquerda, a falar sobre os nossos temas e colocar esses temas na ordem do dia. Se eu vencer a eleição, significa que 50% mais um do Brasil, no mínimo, está apoiando isso. Mas o senhor admite que o senhor vai ter que governar negociando com o centrão? Ou é possível governar sem o centrão? Não é. Ainda mais na forma... Eles estão na forma mais forte deles hoje. Eles estão no auge. O que a gente vai ter que alterar do centrão é o sistema de incentivos da política brasileira que faz com que eles sejam tão fortes. E eu vejo discussões na esquerda, eu vejo o Zé Dirceu falando isso o tempo todo, e a gente tem que acompanhar os adversários. Eu não vejo na direita bolsonarista nenhum debate sobre isso, até porque eles se tornaram o centrão, e nós temos um debate próprio nosso sobre como desmontar a parte de poder do centrão. Agora, se eu vencer a eleição... eu vou ter que assumir o poder e conversar com eles. Eu já fiz isso. Quando nós derrubamos a Dilma Rousseff, a Folha cobriu isso bastante época. Eu organizei eventos, reuniões, juntamente com os políticos, não importava o partido que eles fizessem parte, pra gente ter maioria no Congresso. Eu sempre entendi a importância da política. E, nesse sentido, eu vou compor... Mas o toma lá da cá, por exemplo? Isso não. Isso não. Um exemplo que eu posso te dar concreto. O que eu preciso demonstrar para um político do Centrão é... se eu tô no Ceará e eu tenho deputados do Centrão na base no Ceará... eu não vou fazer ele roubar uma emenda no Ceará. Mas o que eu vou fazer é, vamos agora libertar Santa Quitéria, vamos fazer uma operação juntos para devolver Santa Quitéria para a própria população. Você vai compartilhar comigo dos louros políticos. A vitória política, o capital político, que é uma moeda, esse eu compartilho. Agora, capital financeiro não. Capital financeiro virou uma regra de preguiçoso. E assim, eu vou comentar uma outra coisa. Parece, assim, a gente tá tão desiludido sobre o Brasil, as pessoas acham que não vai dar. Que a gente se esquece, assim, que o Fernando Henrique Cardoso passou reformas das mais diversas, sendo ele próprio um sociólogo, com uma linguagem muito pouco popular. Já houve presidentes capazes de fazer grandes reformas e sem precisar se tornar, vamos dizer, um total escravo. As dificuldades existem. No médio prazo, a gente tem que superar elas com um novo modelo. E se vocês quiserem, eu tô aqui para debater, posso falar qual é o modelo que eu acredito. Mas dá para fazer. Dá para fazer e dá para fazer o convencimento sem o toma lá da cá.
Nós estamos há 11 anos sem entrar nesse jogo sujo. E eu não vou entrar agora. Nem tô aqui para isso. Aproveitando que o senhor citou a direita bolsonarista agora há pouco, o senhor daria anistia pro Jair Bolsonaro, se for eleito? Eu só dosimetria. Esse assunto é um assunto... Só dosimetria, ou seja, reduzir a pena. Reduzir a pena. Anistia jamais. Não, porque não só ele, como todas aquelas pessoas que cometeram crimes, que assim, tem um dia 8, que esse assunto ele é muito complicado, porque a gente tá falando para torcidas organizadas e todo mundo quer uma resposta simples. Então até a torcida organizada da esquerda, democracia, não sei o quê, isso foi o maior crime. Calma aí, muita gente não teve direito a um julgamento, teve gente que não tinha nada a ver e foi presa. E teve audiências coletivas e audiências que a gente está falando de direito penal do inimigo. Aliás, um parênteses. Direito penal do inimigo, quem implementou foi o senhor Alexandre de Moraes de uma maneira torta, sem passar pelo processo constitucional. Ele literalmente tratou os bolsonaristas como inimigos, tirou prerrogativas deles e entregou um direito rápido e muito rígido contra eles. Muitas pessoas ali, ao não ter o mínimo do direito de defesa, essas pessoas têm que ter uma dosimetria para resolver a pena. Isso dia 8. O Bolsonaro, sobre a conspiração dele, sobre o atentado dele contra a democracia... Veja, eu não sou bolsonarista. Eu sei o que o Bolsonaro tentou fazer. Qualquer pessoa racional que leu as provas sabem. Agora, o Bolsonaro também teve parte do seu direito de defesa mitigado? Sim. Então, quando a gente traz essas nuances para a mesa... Só o parlamento, por isso que o projeto da dosimetria é interessante, é capaz de resolver, porque se tornou um conflito entre o antigo executivo e o judiciário. E tem ego no meio, tem projeto político. Isso aqui seria um projeto, e por isso que eu gosto da dosimetria, para pacificar essa relação. Agora, uma coisa é pacificar e outra é puxa-saco do Bolsonaro. O Caiado, primeira coisa que eu vou fazer é soltar o Bolsonaro. Entendi, Caiado. Eu já sei que você ama muito o eleitor do Bolsonaro. Entendeu? Vamos pular esse puxa-saquismo, vamos ser prático. Vamos fazer o que é justo. Houve pessoas... Ninguém estava dentro do plenário da Câmara dos Deputados participando de uma invasão teletransportado. O Superman não colocou essa pessoa lá voando. Essa pessoa sabia que ela estava invadindo um prédio público e ela sabia o que ela queria quando ela estava na frente de um quartel pedindo o artigo 142. Aquela pessoa invadiu aquele prédio público. O que eu falo pro bolsonarista é, se fosse alguém do MST, você ia pedir as penas mais duras para aquela pessoa. E o MST já invadiu, tá? Prédio público em Brasília, já teve em 2017, né? Um fora Temer que eles depredaram também em Brasília. Ué, penas duras para todos. A lei tem que ser objetiva nesse sentido. Sim. Vai, Carla, diga. Uma questão que eu queria falar pouco sobre as propostas para as mulheres, né? O senhor tem também aí algumas declarações polêmicas e a gente vive atualmente uma onda muito forte. Inclusive, há um documentário de um documentarista britânico por dentro da machosfera, né? Que fala um pouco desse mundo red pill aí. Eu queria saber quais são as suas propostas para as mulheres. E há nessas discussões, inclusive, quem chegue a falar hoje ali nos Estados Unidos, em outros países já mais de direita, que as mulheres não deveriam nem ter direito a voto. Enfim, eu queria saber a sua opinião e suas propostas para as mulheres que hoje no Brasil representam a maior parte do eleitorado. De maneira objetiva, uma mulher se sente segura para andar na rua? Não. Assim como a maior parte dos homens não sentem, mas isso afeta as mulheres de uma maneira diferente que os homens. Lei e ordem para permitir que a mulher tenha o direito de ir e vir. Uma mulher se sente segura dentro de casa com cumprimento de penas ou com políticas velozes para impedir que um marido violento agrida elas? Não, ela não se sente segura. A gente vê, mesmo com a instituição das delegacias da mulher, um direito muito lento nisso. Uma outra coisa, as mulheres se sentem, nesse caso nem segura, contempladas por uma política educacional que trata as escolas como depósito de criança enquanto ela trabalha? Não. Muitas dessas mulheres se ressentem dos maridos que não pagam suas pensões. A forma como a justiça busca esse pagador de pensão vem sido eficiente? Não. Quando eu falo especialmente das mulheres mais humildes, isso aqui é o que de fato aflige a vida delas. As mulheres estão no mercado de trabalho, as mulheres, elas têm suas crianças, elas têm seus desafios, têm suas vidas profissionais, e a gente tem que permitir que elas executem, vamos dizer, seu exercício de cidadania da maneira mais simples e ampla possível. Hoje, o básico não é garantido para elas. A questão para mim vou falar isso sempre em termos mais abertos, isso não é garantido para quase ninguém no Brasil. Eu podia fazer uma clivagem, sabe, o negro, ele tem seus direitos garantidos, qual é a sua política pro negro? No fundo, é a mesma para as mulheres. Esse projeto de lei que combate a misoginia foi aprovado no Senado, já está na Câmara. O senhor defende? O senhor aprova? Populismo puro e simples. O senhor é contra? Populismo puro e simples. Não é necessário ter uma medida legal para proteger, impedir que mulheres sejam vilipendiadas em redes, por exemplo? Se alguém cometer uma calúnia, uma injúria, uma difamação, hoje a legislação ela contempla as formas das pessoas se defenderem. Agora, você cria espaços cinzentos para arbitrariedades, para discussões
por vezes, bizantinas. Eu vi uma discussão, nem sei se foi aqui no UOL, sobre, olha, uma mulher sendo interrompida no ambiente de trabalho é qualificado como misoginia. Entendi, e aí isso vai ser equiparado à injúria racial? Pô, não... Quer dizer, se eu interromper uma mulher numa reunião, eu vou estar cometendo algo similar a uma injúria racial? É óbvio que isso não é razoável. É óbvio que essas discussões são irrazoáveis, elas estão andando com agendas identitárias. E nesse sentido, eu acho que isso não é bom para as mulheres, para os homens, para a gente que quer constituir família, não é bom para ninguém. Os critérios têm que ser objetivos nesse sentido. E quando a gente vai abrindo o escopo, não, ó, isso aqui é uma misoginia, eu tenho que descobrir, isso aqui agora é misoginia, se eu interromper uma mulher na discussão, é misoginia ou não? Se eu interromper a Carla numa fala, eu vou ser preso ou não? Que isso? Então, assim, a diferença do remédio pro veneno é a dose. E a dose, em certas políticas identitárias, está passando muito do aceitável. E me assusta a direita bolsonarista que acha que tudo é uma armadilha eleitoral e quer, não, vou votar a favor. Não quer nem trazer discussão. E isso, desculpa pessoal, isso aqui não tem nada a ver com... Eu acho o movimento Red Pill tosco, ridículo, eu não tenho nada a ver com isso aí. Agora, eu tenho familiares, eu tenho irmãs, e assim, não é uma discussão com interrupções, ou uma pretensa misoginia que traz medo para essas pessoas. É andar na rua e ser assaltada. Essa é a grande preocupação da maior parte das mulheres. Carla? Não, claro, e as mulheres também são mortas pelos seus companheiros, há um feminicídio e aí nessa onda Red Pill há aí um crescimento de diminuir o papel da mulher, né? Então, por exemplo, eu queria saber a opinião do senhor em relação ao caso do influencer, que é o policial rodoviário federal, que chama Café com Meu Pai, acho que o senhor deve conhecer a história, ele foi indiciado agora por falas misóginas. Então, eu queria saber se o senhor acha que é certo o indiciamento. E aí, só para concluir a minha pergunta, a pergunta do Zanini em relação ao PL da misoginia, o senhor não acha que se colocasse nesse PL justamente esses critérios do que é, o que não é, não poderia ser uma solução? Veja, eu não vou ficar na posição de advogado do influencer Café com Meu Pai. Até fui ver o caso dele ali, ele é um bolsonarista, eu acho, ele nem gosta da gente. Então, eu nem sei, eu sei que o conteúdo dele é voltado pra mulher e o público dele é público feminino. E aí é uma questão dele com o público dele. Eu acho que nenhuma mulher foi obrigada a ver o conteúdo dele. E não acho que, a não ser que ele tenha realmente cometido um grande crime, eu não acho que ele deva ser alvo de perseguição. Eu realmente não sei. Existe algum conteúdo absolutamente misógino ali? O que eu sei dele, até pelas estatísticas das redes sociais dele, é que mais da metade do público dele é composto de mulheres. A não sei que essas mulheres sejam masoquistas. Mas é que, infelizmente... Espera só um pouquinho. Mas a gente vai dizer pra elas o que elas podem ver ou não. Ah, entendi. Aí elas não têm capacidade de julgamento. É que são todas mulheres maiores de idade, de classe média, aceitando seguir um influenciador. Eu não quero me colocar aqui como um defensor do Café com Seu Pai, porque eu nem sei direito qual é o conteúdo dele. Acho que é um conteúdo de relacionamento. Agora, é esse nível de tutela que a gente quer ter? Essas moças, todas maiores de idade, responsáveis, elas podem votar. Só que elas não podem ver um conteúdo sobre relacionamento. Entendi. A gente realmente acha que essas pessoas são umas idiotas. Eu vou ter que fazer um intervalo rapidinho pro pessoal de televisão e a gente continua aqui no YouTube com a entrevista e a televisão volta daqui a pouquinho. Carla, você ia falar, mas você ia emendar? Não, eu só queria completar, Renan. É que eu acho assim, claro, são mulheres adultas, mas é que a gente tem um machismo estrutural enraizado e nós temos mulheres machistas, é evidente. É uma questão cultural mesmo. O senhor acha que isso também não tem que ser atacado? Então vamos criar filhos machistas que vão continuar agredindo mulheres e mulheres que vão continuar agredindo a ser subservientes aos maridos? O senhor acha que a gente não tem que eu não entendi tentar o ponto, evoluir como sociedade? Eu não entendi o ponto, assim... Então, que as moças que seguem esse cara, eu não sei o conteúdo dele. É um conteúdo sobre relacionamento. É um básico que eu sei. Não vou ficar assumindo o papel de advogado e influenciador. Agora, me parece que um cara que tem centenas de milhares de seguidores, ou, né, o que você está me escrevendo é um monte de mulher masoquista, ou nós estamos adotando um critério muito subjetivo do tipo, há um machismo estrutural, e aí essas mulheres não podem acompanhar o conteúdo dele. É um conteúdo que a elas, veja só, é proibido, porque senão elas podem reproduzir um machismo. Eu acho isso profundamente autoritário, acho isso profundamente vago e profundamente perigoso. Agora, deixa eu fazer uma pergunta mais